Meu nome é Cleisla e eu irei apresentar o trabalho Uma experiência do PET Química no Conhecendo o IFG, a experimentação como investigação para o ensino de Química. O trabalho foi escrito por mim, Cleisla, a Aline, o Gustavo, o Felipe, o Edson, a Michaele e a nossa tutora, a Tatiana. E nós somos o PET Química do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, o IFG, campus em Itumbiara. A química, ela está presente no cotidiano e ela é uma importante ponte entre o conhecimento prévio, que é aquele que o aluno já possui, e o conhecimento científico. A química e as outras ciências da natureza normalmente são vistas como difíceis pelos alunos. Por isso, é importante adotar metodologias que mudem essa visão. A experimentação, ela promove maior interação e investigação por parte dos alunos. E as metodologias ativas, elas estão sendo cada vez mais aplicadas na sala de aula, porque elas promovem justamente a maior motivação, interação e despertam o interesse quanto ao conteúdo aplicado pelo professor. E essa investigação e participação é muito importante para se atingir o conhecimento científico. Este trabalho foi executado durante o projeto Conhecendo o IFG, que é um projeto que já existe na instituição. O Conhecendo o IFG busca, além da divulgação institucional, promover o conhecimento acerca dos cursos disponíveis no campus. E durante o Conhecendo o IFG, o PET Química ficou responsável por apresentar o laboratório de Química aos alunos de uma escola estadual da cidade de Itumbiara, em Goiás. Foram preparados 2 roteiros de experimentação. O primeiro foi a formação de gás carbônico e o segundo foi a mudança de cor em reações ácido-base. E o objetivo desse trabalho foi ensinar os alunos sobre reações químicas utilizando a experimentação como princípio, uma aprendizagem significativa. Os métodos desse trabalho foram atividades baseadas na experimentação, porque a experimentação científica, ela une a prática e a interação, porque a prática não deve ser desvinculada da teoria, elas têm que ter uma correlação, para o aluno fazer uma relação do conteúdo ensinado em sala de aula e o seu cotidiano. O primeiro experimento foi enchendo o balão com gás carbônico, o dióxido de carbono. Foi utilizado uma proveta, 20 ml de vinagre, que é o ácido acético, bicarbonato de sódio, 1 grama e um balão. No experimento, o bicarbonato de sódio foi colocado dentro do balão e o vinagre na proveta. Depois disso, a abertura do balão foi colocada na proveta. O segundo experimento foi identificando diferentes soluções pela cor. Foram feitas perguntas como: o que é cada solução? Vocês conseguem identificar cada solução apenas pela cor? Vocês sabem o que há em cada um dos 2 béqueres? O Becker 1 possuía uma solução aquosa azulada e o Becker 2 uma solução aquosa transparente. Os resultados e discussão. Durante o primeiro experimento, o balão estava na proveta e os alunos viraram o conteúdo do balão dentro da proveta e observaram a reação acontecer e o balão se encher com algum gás. Foi questionado aos alunos se eles conheciam qual gás estava dentro do balão e por que aquela reação acontecia. Depois dos alunos, cada um sugerir a sua hipótese sobre o que estava acontecendo, foi explicado que a reação que acontece entre o vinagre, que é o ácido acético, e o bicarbonato de sódio é muito semelhante a uma reação muito comum do corpo humano, uma vez que um dos antiácidos mais comuns e conhecidos é o bicarbonato de sódio, que é utilizado para combater a acidez estomacal. O bicarbonato de sódio, ao entrar em contato com o ácido clorídrico presente no estômago, ele vai
passar por uma reação de neutralização, onde vai formar cloreto de sódio, água e o gás carbônico, que é responsável pelo arroto. A partir disso, os alunos conseguiram compreender que a reação entre o ácido, que é o vinagre, e o bicarbonato de sódio geraria um gás, que é o gás carbônico, responsável por encher o balão. O segundo experimento foi identificando diferentes soluções pela cor. A maioria dos alunos achava que o líquido incolor era água apenas pela sua aparência e não conseguiram sugerir hipóteses do que seria o líquido azulado. Pedimos que os alunos colocassem algumas gotas do líquido incolor no líquido azulado e observassem a reação. E gerou uma solução aquosa amarelada. Foi explicado aos alunos o conceito de indicador ácido-base, que são utilizados para indicar se uma substância é ácida, básica ou neutra a partir de suas características físico-químicas. O indicador ácido-base utilizado durante este experimento foi o azul de bromotimol, que fica amarelo em meio ácido, azul em meio básico e verde em meio neutro. A partir dessa explicação, os alunos conseguiram, então, identificar qual solução era ácida e qual era básica. A solução presente no Becker 1 era uma solução aquosa de hidróxido de sódio, que ficou azulada por causa da adição do indicador ácido-base azul de bromotimol, que em meio básico se torna azul. O Becker 2 não continha nenhum indicador ácido-base, por isso estava incolor. Era uma solução aquosa de ácido clorídrico. A solução resultante se tornou amarelada porque, ao adicionar a solução de ácido clorídrico na solução aquosa de hidróxido de sódio, o meio se tornou ácido. Então, o resultante foi uma solução aquosa amarelada. Conclusão. Concluímos que a experimentação, que integrou prática e teoria, foi suficiente para os alunos compreenderem os conceitos que queríamos ensinar sobre reações químicas. E também entendemos que os conceitos químicos eles precisam estar relacionados ao cotidiano para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. E a integração teoria e prática é essencial para uma aprendizagem verdadeiramente significativa. Nós agradecemos ao Ministério da Educação, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás, o IFG Campus Itumbiara. Essas são algumas das referências utilizadas para a escrita deste trabalho.